doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Se você é professor, se você é aluno, seja lá quem for, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje vamos estar estudando a lição de número 10, que traz o tema Nossa segurança vem de Deus. O tema já é bastante sugestivo, mas em relação a que contexto ele está falando que a nossa segurança vem de Deus. Seja em qualquer âmbito da nossa vida que nos expõe ao perigo, à insegurança, ao medo, a nossa segurança sempre virá de Deus. Isto não significa dizer, nem implica dizer que nada de ruim poderá nos acontecer, pois, querendo Deus permitir, como a sua palavra diz no livro de Eclesiastes, que sucede ao justo, sucede ao injusto, que acontece com o ímpio, acontece com o bom também. Então, não podemos dizer, porque servimos a Deus, que nada que traga dissabor, dores nessa vida possa nos acontecer. Mas uma coisa é certa, nós estamos seguros em Deus, independente do que acontecer, nós vamos servi-lo e honrá-lo e glorificá-lo, porque Ele é o nosso Deus e estamos seguros nele, que Ele tem sempre o melhor para nós, ainda que nos permita acontecer coisas que não desejamos ou não queríamos, mas Ele sabe onde nos testar e até onde e por que Ele faz isso. Então, nossa segurança vem de Deus. E essa lição número 10, ela tem por objetivos contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. E veja que há uma antítese aqui, né? É algo em oposição, a riqueza do céu e a riqueza da terra. Se você pensar que a riqueza que há no céu é do Senhor e as riquezas que existem na terra é do Senhor, como lidar com essa questão de contraste entre riqueza dos céus e riqueza da terra? Nós vamos ver. Então, se aguenta aí, que essa lição promete muito. Segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. Existe idolatria ao dinheiro? A idolatria não só está voltada aos ídolos, a própria palavra ídolos e latria, que é a adoração ao ídolo, estaria relacionada ao ídolo. E o ídolo não é aquilo que é forjado para ser venerado, se prostrar diante dele. E o que você tem a dizer quando alguém diz, ele é o meu ídolo, o ídolo do futebol, o ídolo da música? E quando uma pessoa diz, eu quero saber de nada, quero saber de dinheiro, dinheiro é o que me importa, ganhando dinheiro, com dinheiro eu resolvo tudo. Não seria isto um ídolo? E terceiro, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Veja, estar quieto em Deus e descansar em Deus, né? Então, nossa motivação nos diz, uma das marcas dos tempos atuais é a ansiedade. A ansiedade já foi classificada pela medicina contemporânea, os cientistas da medicina, como a doença do século XXI. Ou seja, a pós-modernidade tem por marca doentia a própria ansiedade. Essa busca, esse desejo, essa desconfiança da vida, esta insegurança que leva as pessoas a ficarem ansiosas, o medo do amanhã, o medo do desprezo, o medo da solidão, o medo da pobreza, o medo da angústia, e termina uma escravidão, uma ansiedade. Então, a ansiedade é a doença do século. A inquietude está presente em todas as esferas do ser humano, seja ela privada, seja pública, seja ela religiosa, seja secular, ela está presente. Nesse sentido, compreender a riqueza do céu frente à da terra é a base para viver a quietude espiritual. Aonde estaria o ponto ideal para atingirmos de fato o alvo naquilo que é essencial para a nossa vida,
pensando na ideia dos bens materiais, da riqueza e das necessidades vitais, pois precisamos comer, precisamos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos de um abrigo, de segurança. Como lidar com tudo isso? A nossa lição tem como texto Mateus capítulo 6, versículos 19 a 27. Esse texto pode ser dividido em 4 seções. Primeiro, 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Segunda seção. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? E quarto, ninguém pode servir a 2 senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja que o primeiro está falando de guardar tesouros. O segundo está falando da candeia ou a lamparina dos olhos, da casa, né? E terceiro, o serviço a 2 senhores. Tesouros são os bens acumulados, a casa onde se vive, ela precisa ser iluminada, e essa luz precisa ser boa para ter um bom resultado, e o serviço que não pode ser a 2 senhores, vai ter que escolher um emprego só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Eu gostaria de acrescentar um côvado à minha estatura. Se pudesse, mas não posso, então tenho que me contentar com a minha estatura, estar satisfeito nela e com ela. Versículos 19, 20 e 21, que é a primeira seção, diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Começa com um advérbio de negação. Não ajunteis tesouro na terra. No verso 20, ele vai dizer: mas ajuntai tesouros no céu. Veja que existe aqui uma antítese, questões opostas e muito clara. Uma começa com uma negativa: não ajunteis tesouro na terra. E a outra diz: mas ajuntai tesouros no céu. Aí ele continua no verso 19: onde a traça e a ferrugem tudo consomem. No 20, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. E 2 esferas, 2 espaços para se juntar tesouros, que nós precisamos nos definir qual dos 2 vamos investir. Se vamos ajuntar tesouros na terra ou se vamos ajuntar tesouros nos céus. O que ajunta na terra está sujeito a perder para o ferrugem e para a traça. Os que ajuntam no céu nem perdem para a traça nem para o ferrugem. Não há como ser consumido. E diz a última parte do verso 19: e onde os ladrões minam e roubam. E a última parte do 20: e onde os ladrões não minam nem roubam. Antigamente, na antiguidade, não havia bancos no sentido como é hoje. Havia uma pequena banca, por aí vem a palavra banco, é um pequeno banco de madeira que ficava no templo,
onde fazia o câmbio do dinheiro, trocava o dinheiro, as moedas, por ouro mesmo, por ciclos de prata, de ouro, né? Havia esse câmbio, isso chamava de banco, que ficava lá num banco, alguém sentado e na banquinha os objetos, naquele banco, aí ele trocava. Porém, quem tivesse alguma riqueza, então naturalmente construiu um belo baú, e já é tradição, né, dos filmes, dos desenhos dos piratas, mas vem de uma realidade que é encontrado sempre. Eles faziam muitos baús e às vezes faziam um menor, colocar dentro do outro, e ali colocava o seu tesouro. O que seria o tesouro? Prata, ouro, barras, objetos, vestimentas caríssimas de púrpura dos reis, tá certo? Que estavam sujeitas à traça, né? Estavam sujeitos à traça. E com o tempo se cavava um buraco e enterrava. Então Jesus vai falar na parábola de Mateus 13 que o homem que estava trabalhando num campo encontrou um tesouro quando ele escavou. Ele foi, enterrou, provavelmente demarcou o local e falou com o dono se ele venderia todo aquele terreno. Ele se vende. Então ele pegou tudo que ele tinha e vendeu e investiu num terreno que aparentemente não valia nada, mas o tesouro que tinha lá dentro valia tudo, que estava enterrado. E assim muita gente, né, no século XXI tem encontrado tesouros no quintal de casa, num terreno, vai cavar para fazer alguma coisa e encontra lá um tesouro. Muito comum isso. E algumas outras pessoas usam detectores de metais com certa profundidade para fazer essa busca, mas antigamente não tinha. Então Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, cavam e roubam. Quer dizer, tem gente que já tinha uma ideia que em algum lugar naquele terreno tinha um tesouro, e cavavam e roubavam. Quer dizer, não existe lugar seguro para ladrão. Não existe, tá certo? Aí Jesus contrasta e diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o tesouro estivesse dentro do seu terreno e você soubesse onde estava, ali estaria o seu coração. Nada te tirava daquela terra. E de igual modo, se o tesouro estiver no céu, agora como juntar tesouros nos céus? Onde a traça, o ferrugem e o ladrão não pode minar, cavar e achar. Como juntar tesouros nos céus? É pecado juntar dinheiro no banco, juntar dinheiro em casa, tendo aquela perspectiva do dia de amanhã, quando chegar alguma crise, alguma surpresa na área da saúde, alguma oportunidade para fazer um investimento e melhorar a qualidade de vida da família. É pecado? Certamente que não. A Escritura não condena nada disso. Pelo contrário, há uma parábola de Jesus que vai cobrar do homem que não multiplicou o seu dinheiro, mas enterrou. Veja que Jesus não está contra alguém ter alguma coisa, mas é em ter o seu coração em alguma coisa. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Né? A expressão não é onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. É onde está o tesouro, está o coração. Tá certo? Então é aqui onde está o segredo da vida. Porque onde está o tesouro, está o coração. Se o seu tesouro é Deus, são as prioridades do seu reino, da sua justiça, então ali estará o seu e o meu coração. A candeia do corpo são os olhos. A metáfora de Jesus aqui, a candeia do corpo são, olha o verbo ser, são os olhos.
Então ele está dizendo que a candeia, gente, é essa lamparina aqui, ó. A palavra candeia ali em grego é líquinos, que quer dizer uma lâmpada a óleo. Ela era feita de argila ou massapê, uma coisa assim, e apertava aqui na frente e colocava-se o pavio aqui preso, olha, nessa parte mais estreita, tá vendo? E aqui derramava o óleo aqui dentro, colocava ela numa parte superior, que era justamente o velador, e ela iluminava toda a casa. Ela traz luz para toda a casa, que ela está na parte superior. Essa lâmpada precisava estar bem localizada e ter bastante óleo para que ela traga uma boa iluminação. Então havia essa necessidade. Aí Jesus disse: a candeia do vosso corpo, do corpo são os olhos. Jesus está usando aqui uma metáfora que, assim como a candeia do corpo são os olhos, o que ilumina o corpo são os olhos, logo esse corpo é a casa. Por dedução da metáfora é isso, que o seu corpo está como uma casa que precisa ser bem iluminada. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quer dizer, se a sua candeia for boa, tem bastante óleo, então toda a sua casa será bem iluminada. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Esse forem maus aqui, que ele está levando para o lado da maldade, o conceito moral, né? É o mesmo que dizer, se essa lamparina for péssima, tem pouco óleo, o pavio está estragado, então todo o teu corpo, toda a tua casa será tenebrosa, que vem de trevas, será escura, não será iluminada. Portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Veja essa tradução aqui, diz assim, versículos 22. A lâmpada do teu corpo é o olho. Se o teu olho está intacto, todo o teu corpo é luminoso. Mas se o teu olho é criminoso, todo o teu corpo está nas trevas. Se a luz que está em ti escurece, como são grandes as trevas. Se a luz que há em ti escurece, como são grandes as trevas. Veja só. Então, essa metáfora, Jesus já havia falado antes que a candeia iluminava toda a casa. Nesse mesmo, no capítulo 5, né, temos essa referência já à casa iluminada. E terceira parte, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma expressão hebraica, aliás, aramaica, para dinheiro, riquezas. Não é só dinheiro, é riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. As riquezas. O problema todo está neste servir. Tem pessoas que querem servir a Deus e servir ao dinheiro, servir às riquezas. A riqueza é uma coisa que traz proteção, sombra, alegria, prazer, satisfação, realização, mas tudo momentâneo. Tudo efêmero, nada para sempre. As riquezas abrem portas, as riquezas te levam a lugares distantes, a riqueza te leva a conhecer coisas inusitadas, né? Exóticas, extraordinárias. A riqueza pode te dar prazer afetivo, a riqueza pode te dar prazer sensual, a riqueza pode te dar prazer na arte, na poesia, pois pode te levar a grandes teatros, a grandes obras, a grandes museus. A riqueza pode conduzir para muito lugar. Mas
o texto diz assim, Jesus, ninguém pode servir. Que significa que o homem, ele precisa ser senhor da riqueza e não servo, escravo da riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Você só pode ser servo de um senhor, e esse senhor é Deus e não Mamon. Mamon é para ser o escravo do homem que serve a Deus. Mamon é para ser o escravo do homem que serve a Deus, e não para ser senhor do homem. Então, quando o homem se torna servo de Mamon, então ele deixa de servir a Deus. Quando ele se torna servo de Deus, ele se torna senhor de Mamon. Aí Jesus deixa claro, ninguém pode servir a dois senhores. Não pode. É Jesus quem diz, é impossível. E, por último, ele diz assim, para finalizar esse texto, tremendo esse texto, né, de Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E a outra tradução me diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer é uma necessidade vital, pelo que haveis de beber, outra necessidade vital, necessidade de vida, de sobrevivência, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Quantas tribos indígenas você conhece? Já parou para fazer uma pesquisa sobre a vida dos índios? Aqueles que vivem dentro da selva amazônica, aqueles que e algumas tribos e etnias que vivem no coração da África, que desconhece a roupa feita no tear, que desconhece a roupa produzida na indústria, que desconhecem os restaurantes, que desconhecem as quentinhas, que desconhecem os pratos feitos, que desconhecem as nossas iguarias, que desconhecem o nosso pão de forno, que desconhecem o trigo. Porém, eles sobrevivem, eles comem, eles bebem, alguns se vestem, alguns simulam e passam todas as estações de geração após geração. Crescem, se multiplicam e avançam geração após geração e não dependem nada desse nosso mundo moderno, desse mundo tão maravilhoso que Deus nos permitiu conhecer e viver nele. E essas pessoas estão sobrevivendo por quê? Como conseguem tudo isso? Que se um de nós que vivemos nesse mundo aqui, se fôssemos colocados nesse mundo, nós talvez morrêssemos só pela tentativa de aprender a viver como eles. Aí Jesus diz, não é a vida mais do que o mantimento. A vida que Deus nos deu, ela não é inferior àquilo que nós necessitamos, o mantimento, a comida e a bebida. E o corpo, ele não é, o corpo não é inferior ao vestuário. Na realidade, a vida, ela é mais do que o mantimento. Na realidade, eu fiz um raciocínio aqui inadequado, né? Não é a vida mais do que o mantimento, a vida vale mais do que o mantimento. A vida que ele nos deu é mais importante que o mantimento, a comida e a bebida. De igual modo, o corpo é mais importante que o vestuário. O próprio corpo que já está vestido com essa pele, com toda a sua dimensão epidérmica, endodérmica, seja lá o que for, mesodérmica, todas as camadas da pele, esse corpo está vestido. Não é só a primeira camada que a gente vê que diz que ele já está vestido de pele. São várias camadas. E o vestuário que colocamos sobre o corpo não é mais importante do que o corpo.
se Deus, ele nos deu vida e nos deu corpo, a vida que é mais importante que o mantimento, e o corpo que é mais importante que o vestuário, quanto mais as demais coisas. E como é que nós vamos saber que ele vai nos abençoar sempre? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, que são animais irracionais, que são aves, que é uma criação que não tem a imagem de Deus? O ser humano tem mais valor do que o pássaro, do que os animais, do que a flora, do que a fauna, porque sobre ele está a imagem de Deus. Não tendes vós muito mais valor do que elas, ou significa, elas têm valor, mas não tanto quanto o ser humano. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a sua preocupação, com todo o seu conhecimento, com todo o seu investimento, acrescentar um côvado à sua estatura, aumentar aí a sua estatura? Quem pode aumentar o seu tamanho? O homem pode, ele faz uma perna e amplia, faz uma perna de pau, faz uma perna de... Mas isso não é aumentar o corpo, não. Isso é simular, tá certo? Mas não é aumento do corpo, não pode acrescentar. Se você não consegue acrescentar nada sobre você, por que então ficar ocioso, ansioso, desesperado? Vamos confiar no Senhor? Essa lição, ela traz essa reflexão. O textuário nos diz: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O alerta de Jesus, quando um homem insiste com ele, mestre, pede que meu irmão reparta a sua herança comigo. Ele diz, quem me colocou por juízo repartidor entre vós? E aí ele narra uma parábola para mostrar o cuidado que a pessoa precisa ter com o coração para não se entregar à avareza, né? E quando vem essa grande expressão, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. No lugar de avareza, aqui está ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quer dizer, a vida da pessoa não está na quantidade dos bens que ele possui. A grandeza da riqueza dos celeiros, das fazendas, dos prédios, dos imóveis, dos bens que ele tem, não determina a sua vida. Isso não lhe traz mais saúde, nem menos. Isso não lhe acrescenta os dias, nem diminui. Tá certo? Quando ele diz duas coisas, ele diz acautelai-vos. Acautelar em grego é cuidado, é ver com a mente, é perceber. Perceber com a mente. Acautelai-vos. Essa palavra é do verbo roral, em grego, que significa cuidar, ter cuidado, ver com a mente, perceber cuidadosamente. E diz lá, cautelai-vos, e é perceber o perigo que está por trás disso, e guardai-vos da avareza. E guardar-se é dar atenção, é perceber. Outro verbo grego também muito importante, que é filassal, guardar, manter vigilância, manter o olhar. Ou seja, é a posição de um sentinela que está vigilante na torre na noite escura. Então ele diz assim, guardar, manter vigília, manter o olhar. Alguém que está de sobreaviso. Veja o perigo da avareza, o perigo da ganância. É preciso perceber e é preciso estar vigilante. É um ato contínuo, preciso e necessário, pois é uma sedução e o coração humano ele pode se enganar, se deixar levar
porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A verdade prática nos diz: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. O Salmo 49, versículo 6. Veja que salmo belíssimo. Salmo 49, versículo 6. O que o Senhor nos diz nessa revelação escrita? O Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Então, aqueles que confiam em seus bens e se gabam em suas muitas riquezas, o versículo 5, para tornar claro isso aqui, ele diz assim: por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Quer dizer, não pode colocar a confiança nas riquezas, nos bens, porque elas não podem proteger nem traz a redenção do homem. Somente Deus pode fazer isso. Nesta lição veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Em 1 Timóteo 6,17, Timóteo mostra o perigo das riquezas quando alguém passa a depositar a sua confiança nas riquezas. O amor ao dinheiro, o amor é a raiz de todos os males. E muitos já se desviaram nessa busca pela riqueza desenfreada. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de juntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, estar alertas e sentinela, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Paramos de confiar em Deus para confiar no que temos. Riqueza do céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível, não dá para conciliar essas duas riquezas. Não sei se essa expressão de fato traduz isso ao pé da letra, mas vamos lá. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos olhos, nem pela soberba deste mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Nós vemos que na tentação de Jesus ele sentiu necessidades de comida, Satanás tentou transformar as pedras em pães, sentiu necessidade de segurança, sentiu, na realidade, tudo indica que ele teve fome, né? Essas outras necessidades, que na realidade não são necessidades, são coisas sedutoras, riqueza, proteção, glória. Um psicólogo americano, conhecido por sua teoria, a pirâmide de Maslow, Samuel Maslow, a pirâmide de Maslow, ele chama de a pirâmide das necessidades. Se você botar na internet a pirâmide das necessidades, já chega na teoria de Maslow, Samuel Maslow, né?
Aliás, é Abraão, não é Samuel, é Abraão Maslow. Então, na pirâmide das necessidades, ele coloca o que o ser humano tem necessidade na vida. Primeiro, as necessidades vitais: comer, beber, estar satisfeitos, proteção, estar seguro numa casa e projeção. E a gente vê que é a conquista da vida, ele forma essa pirâmide de Maslow, as necessidades vitais da vida. Se a gente olhar para a tentação de Jesus, ele teve essa necessidade do alimento, de segurança e de projeção. Toda essa não é que Jesus teve essa necessidade, mas Satanás chegou propondo uma satisfação dessas necessidades que estão na pirâmide de Maslow. Jesus rejeitou todas elas, mostrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que a segurança dele, que viria dos anjos, nem sempre é uma imposição, não podemos tentar a Deus. E que para ter sucesso, riqueza, poder e fama, se curvar diante do inimigo não é o caminho. Devemos adorar sempre a Deus. Jesus rebateu tudo. Então, precisamos ter em mente aquilo que é necessário. Então, o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon. Servir é se tornar escravo do Mamon, como eu já falei. Você precisa ser senhor do Mamon e não escravo. Servir somente a Deus, porque só existe um Deus. Não existe outro Deus. Então, servir aquele que é Deus. Quem serve a Mamon não serve a Deus. Agora, quem serve a Deus é senhor de Mamon. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Isso aqui não era só dos escribas e fariseus, era de um contexto cultural de toda a sociedade judaica. Ter saúde, ter dinheiro, ter riquezas, tudo representava a prosperidade e a bênção de Deus. Então, essa riqueza, saúde não são bênçãos de Deus? São, sim. Agora, sinal que você é uma pessoa abençoada porque tem e quem não tem não é abençoado, isso não é essa questão aqui. Mas o que Jesus está mostrando é o apego, é o coração lá. Então o mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e condutas. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores. Bastou a guerra da Ucrânia para muita gente tombar que estava investindo em Bitcoin, né? Moeda virtual. Um sócio desonesto por meio de um golpe. Um divórcio numa empresa que divide entre marido e mulher pode gerar, tem muitas histórias aí. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, não cavam nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Aonde está o nosso coração, a nossa vida e onde depositamos a confiança. E aquilo que Deus nos dá, nos abençoa, como Davi disse: como poderei te oferecer alguma coisa se tudo que tenho vem das tuas mãos? Tem o Altíssimo alguma necessidade de bens materiais, de riqueza? Tem. Quem tem somos nós. Então, vamos depositar a confiança nele, que ele opera todas as coisas. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada.
quando ele multiplicou pães e peixes, ele mandou recolher o que sobrou. E ele tinha pessoas que lhe seguiam, que patrocinavam o seu serviço, a travessia de barco, a hospedagem, o alimento, tudo isso, né? Então precisamos saber que o dinheiro, ele presta um serviço. Havia pessoas ricas na história da igreja cristã que hospedavam os irmãos, que apoiavam os missionários, como nós vamos ter Lídia, vendedora de púrpura, era uma empresária, tinha uma loja de vender tecidos de púrpura. Tem muita gente na Bíblia com seus bens abençoando as pessoas da igreja. A idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo, idolatrando a mamon, a riqueza condenada por Cristo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Isso não significa que devemos viver totalmente desapegado a tudo que está ao nosso redor. O Senhor me abençoou com esses livros, com algumas coisas. E eu amo esses livros, mas não amo mais do que o meu Senhor, porque foi Ele que me deu. E são bênçãos na minha vida e na vida de muita gente, porque é por meio deles que a gente pesquisa, que estuda para ensinar. Mas livros custa caro. A literatura no Brasil é caro. Tem muitos deles que eu ganhei de presentes, né, de muita gente, e das quais agradeço a Deus pela vida das pessoas que tiveram condições de me presentear com livros, e outros adquiri. Isso custa caro, é dinheiro. Então o nosso coração precisa estar em Deus, mas não significa que não devemos valorizar as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz que Esdras orou e jejuou para fazer o retorno para Jerusalém, para que o Senhor guardasse seus filhos, suas famílias e seus bens. Quer dizer, se foi Deus que me deu, eu preciso proteger, tá certo? E para não levarmos ao extremo os ensinos de Jesus, e perceber qual é o foco de Jesus aqui. É onde está de fato o nosso coração. É nos bens que Deus nos dá ou no Deus que nos dá os bens? É isso que precisamos dar a ênfase. A idolatria ao dinheiro. Idolatrando a mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: ajuntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Se você tem tesouros, se você tem riquezas, tem bens, você usa isso para abençoar vidas, então você está investindo nos céus. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Não é no momento que ele escolhe desfrutar dos bens, é no momento em que ele coloca o seu coração só nisso. Tem pessoas que Deus lhe deu riquezas, bens, e não desfruta porque ele tem medo de perder. Então seu coração não está em Deus que lhe deu e pode repor, está naquilo que Deus lhe deu. Então ele não desfruta, e Salomão diz que é infeliz o homem, melhor um aborto do que um homem que teve bens, riquezas e não desfrutou. Então tem pessoas que a roupa morfa do guarda-roupa, mas não usa, esperando uma ocasião certa para usar, e quando vai usar está mofada, está furada pela traça, porque o seu coração estava naquilo, né, e não em Deus. Tem pessoas que têm e nunca viaja, nunca desfruta, nunca faz nada, porque o seu coração está naquilo. O medo de perder aquilo não deixa ele gastar. Não é gastar tudo, como dizem alguns especialistas, né? Eu não sei qual foi dos pais da igreja que diz que o dinheiro ele nem pode estar assim fechado na nossa mão, nem assim
de uma vez por todas que ele vai embora por completo. Tem que estar assim. Porque aqui você segura, você vê, mas não perde ele totalmente. Qualquer coisinha você fecha. É o cuidado, né? Então, e abre para gastar o necessário e fecha para guardar, para não desperdiçar. Mas se tiver assim demais, a mão aberta demais, termina indo embora tudo. Se tiver assim demais, não sai nunca para lugar nenhum. Então, isso é idolatria ao dinheiro. Isso é ser escravo de Mamon, servo de Mamon. Seja servo de Deus e senhor de Mamon, mas não seja escravo de Mamon e Deus não seja o seu senhor. Então, o coração no lugar certo. A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, que pegou, construiu seus celeiros, derrubou, fez outros maiores. Ó, alma minha, come, bebe e folga, tem muitos bens e riqueza por muitos dias. E não sabia que Deus iria chamá-lo naquela noite. Só louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Quando o ser humano coloca a confiança nas riquezas e não em Deus que lhe deu as riquezas. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nelas. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Isso é tão forte que até um líder religioso que foca só o mamon, ele não cuida de almas, pensando no bem-estar e salvação. Ele cuida das pessoas, pensando no que aquelas pessoas podem lhe dar em volta. Então tem igrejas que vivem só do dinheiro dos fiéis simples e pequenos, e alguém está tirando muita vantagem em cima disso. Fica explorando essa área, porque o foco não é cuidar de vidas, de pessoas, é de dinheiro que as pessoas podem produzir, fazendo das pessoas uma máquina de gerar dinheiro para aquela instituição. E aí trazer benefício, e alguém administrando em benefício próprio e não pela causa do reino. Então, tem muitos líderes e igrejas que irão para o inferno por conta disso, porque o seu Deus é Mamon e não é o Senhor. O seu serviço é a si mesmo e não para Deus. E o Senhor contabiliza tudo. Então, essa riqueza que Cristo condena de juntar na terra e não no céu. Essa proposta, essa intenção, essa visão que Cristo condena. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Os males advindos das preocupações. Vivendo sem inquietação e vivendo sossegado em Deus. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência. E com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Uma pessoa que se preocupa demais com o dia de amanhã, com o depois de amanhã, com o final do mês, com o final do ano, ela pode gerar sérios problemas para a sua alma. Uma pessoa que confia em Deus, que espera em Deus e que age, né? Não é só, tem gente que só confia e não quer fazer nada. Deus nos chama a responsabilidade, a agir esperando nele. A fé é algo que nos move, não é algo que nos faz esperar, é algo que nos move para o objeto esperado. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Aquela era uma oportunidade rara. Jesus estava passando na aldeia de Betânia, estava num processo de jornada para Jerusalém, viria a morte dele, e ela perdeu uma oportunidade daquela. Então Marta ficou ociosa e preocupada. Maria escolheu a melhor parte, está aos pés de Jesus ouvindo. Isso significa dizer que as irmãs precisam estar todo dia no ciclo de oração, nas orações, buscando ao Senhor e esquecendo os seus lares, suas ocupações. Não é isso. É a oportunidade que Deus dá para investir. Agora,
fazer do seu desejo a sua oportunidade é outra coisa. Em tudo precisamos um ponto de equilíbrio, vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contexto com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves do céu. Olha para as aves, como Deus cuida de seres tão pequeninos, e vocês têm muito mais valor do que elas. Então, vivendo sossegados em Deus, não vive inquieto, preocupado em aflição, gastando suas energias daquilo que pode prejudicar sua vida. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Como é que vamos mudar uma situação dessa? Enfim, os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes que não há sombra nem variação. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nem devem estar nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro, sendo escravo de Mamon, e usem todos os nossos recursos. Não amemos o dinheiro, mas usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. E aqui nós finalizamos mais uma aula. Eu espero que você possa colher alguma coisa de importante aqui para lhe auxiliar na sua aula, e se você não é professor, que você possa tirar proveito dessa aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe o nosso povo, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.